E eu tenho que passar isso para alguém, entendeu? O que aconteceu comigo que está florescendo? Né? Como você, algumas coisas você me perguntou, esse podcast pode servir para uma pessoa que esteja lá atrás, pô, sofrendo, igual eu sofri, não tinha ninguém, pô, aonde eu vou? Uhum. Né? Eu tô tendo cura na família Rio, não posso deixar de falar. Independente do pastor ser meu sobrinho, a minha cura está sendo aqui, né? Amém. Porque eu abri portas para isso. Gra- Porque eu quis que isso acontecesse também. Porque Deus deixa, relaxa, você faz o que você quiser, te dá livre-arbítrio. Mas as consequências que eu tive, eu não queria ter de novo. Então eu não queria o livre-arbítrio dele, entendeu? Uhum. Quero fazer o que ele quer que eu faça. E aqui eu estou me encontrando, aqui eu estou me achando, aqui está sendo melhor, e aqui estou mais feliz. E eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Essa é a minha palavra final, eu quero ter paz. Boa tarde, gente, tudo bem? Bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse podcast, mas esse é o podcast 2 ou 3 e a gente está fazendo uma série agora que chama Parábolas da Vida, Pessoas Comuns e Histórias Profundas. A gente vai trazer aqui um convidado sempre que para contar sobre sua trajetória de vida, seu encontro com Jesus e como está sendo esse processo de transformação a partir desse encontro, né? A gente diz aqui que toda a vida, né, é uma parábola, assim. A vida é uma parábola que a gente nos envolve para mostrar as realidades celestiais, né? Então toda a vida se torna, assim, uma parábola a ser contada. Então hoje a gente está aqui com ela, a Mônica. Então, Mônica, se apresenta e diz quem é Jesus para você. Olá, eu sou Mônica. E quem é Jesus para mim? Jesus faz parte da minha vida hoje, né? Não fazia. Por mais que eu tenha sido criada com religião católica, ido da igreja, ele não era presente para mim, assim, né? Quando saiu alguma coisa errada da minha vida, eu culpava Deus. Sim. Que Deus é esse que não está comigo na hora que eu preciso? Mas será que eu estava agradecida por ter ele do meu lado? Será que eu estava reconhecida pelas coisas que eu tinha já? E não tinha agradecimento nenhum, né? Uhum. E aí, hoje eu vejo Jesus de outra forma, né? Você quer que eu conte mais história? Não, é Pode isso aí. perguntar. Muito obrigado. Assim, só para nos perdoa a nossa inexperiência, né? Eu sou Lucas, né? Eu esqueci de me apresentar. Eu sou Lucas, eu tenho 26 anos e a Mônica também. Mônica, 63. Sim, é isso aí. Então vamos dar prosseguimento aqui. E é isso aí. Então, queria te fazer uma pergunta, assim, né? Onde você nasceu e cresceu, assim, né? Como era a sua casa quando você era mais jovem? Conta um pouco de como foi o início dessa trajetória. Eu nasci no Rio de Janeiro, fui criada na Barão da Torre Ipanema, Zona Sul. Eu morava num apartamento com os meus irmãos, minha irmã e meu irmão. E meu pai e minha mãe. Mas ali teve um episódio de separação, né? Eu com 12 para 13 anos. Uhum. E minha mãe, em vez de continuar em Ipanema, ela foi para Copacabana com os filhos. A ida daquela separação e levar os filhos para Copacabana, eu fui para um bairro mais agitado do que Ipanema. Um bairro mais moderno, digamos assim. Um bairro que tinha já droga rolando, mas na época a droga não era a droga de hoje, era álcool, né? Até bolinha, sei lá. E aí eu com 14 anos comecei a beber, né? Não tinha ninguém para me vigiar. Aquilo ali não foi bom para mim, né? Uhum. E eu não aceitei muito a separação, Sim. mas continuei levando uma vida assim, sem culpa. E como era essa dinâmica, assim, da sua casa, né? Do seu lar? Mesmo no início, assim, né? A dinâmica como? Assim, como era a convivência com seus pais, com seus Então, irmãos? meu pai estava separado, né? Então ele vinha todo final de semana.
a convivência com a minha mãe se preocupava muito com o meu pai e se preocupava pouco com os filhos, assim. Ela cuidava dos filhos, mas ela largava um pouco na minha mão na minha irmã, né, Uhum. para ajudá-la. Mas a minha irmã era uma adolescente, né? Com o meu sobrinho neto é um adolescente. Ficar cuidando de outra criança são duas crianças. Então eles têm que crescer, ter uma vida individual. Sim. Então, não foi para ela, para mim só que fez mal a separação para ela também, né? Para o meu irmão também, que não aceitou muito. Mas ele era mais ligado à minha mãe, então ele não afetou tanto quanto a mim, né? Uhum. Que eu era mais ligado ao meu pai. Sim. E é isso, nesse ponto é isso, bem claro isso. Minha infância, minha adolescência. Muito bom. Você na sua vida teve um ensino sobre a Bíblia, né? Se eu não me engano, você e sua família eram católicos, né? Uhum. Certo. E qual era a sua visão sobre a fé, assim, né? Como você lidava com isso? Qual era a sua visão antes, assim, né? Então, eu estudei em vários colégios de freira. A gente tinha catecismo, ia para missa. Mas, cara, eu não tinha ligação nenhuma com Jesus, nem Deus. Uhum. Eu ia porque tinha que ir, porque era colégio. São Paulo é freira. Na minha época não tinha nem. Hoje é homem e mulher, na minha época só tinha mulher. E Estela Maris é freira. Né? Eu estudava em colégio para acreditar em Jesus, mas eu não tinha essa educação em casa. Eu só tinha no colégio. Sim. Então, você tendo no colégio, você você não consegue levar isso para o seu dia a dia, né? E aí foi isso, eu não conseguia. Então, aquilo ali não me Uhum. fez mal, mas também não me fez bem. Aquilo ali eu aprendi como se fosse uma aula de geografia, que saindo da escola acabaria, Sim. entendeu? Interessante. Então, você buscava esse acreditar em Deus, mas isso não fazia diferença na sua vida, assim, né? Não, porque quando eu chegava em casa não tinha ninguém para continuar falando sobre ele. Uhum. Então, eu achava que seria uma matéria como outra qualquer, e quando eu saísse da escola, não ia precisar dela. Uhum. E aí, realmente, eu não podia acreditar numa coisa que ninguém me explicava dentro de casa. Que ninguém tinha fé, ninguém agradecia, na mesa ninguém fazia. Enfim, não tinha nada que eu tenho hoje, por exemplo. É mais ou menos por aí. Entendi. E você diz, né, que você começou a frequentar a igreja evangélica já Mas, velho, há bastante tempo, assim, né? é. Há uns anos, assim, atrás, né? Mas você diz que você também tomou uma decisão, assim, por Jesus, assim, séria, assim, né? Há poucos anos atrás, assim, né? Hum, Poucos anos em relação a anterior. os anos que você diz que você frequenta a igreja evangélica, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, como foi o seu encontro com Jesus, assim, de verdade? Então, isso aí começou, não foi assim. Começou quando eu descobria que eu tinha um problema com droga. Uhum. Droga e álcool, que álcool pra gente é droga. E lá dentro, diz até hoje assim, orava por Deus, né? Entregava sua vida a Ele, e o poder superior era Deus. Aquilo me chamou a atenção porque eu já tinha ouvido, mas não tinha percebido que aquilo ali seria importante. Mas eu tinha que entregar, e entregar para mim é muito difícil. Como é que eu vou entregar se a vida inteira eu tomei conhecimento, fiz tudo o que eu queria? Né? Eu construí um império e hoje eu não tenho nada. Uhum. Por que eu detonei tanta coisa? E por que agora eu estava pensando em Deus? Pois bem. E aí nisso, no paralelo a isso, eu fui para uma igreja em Copacabana, cristã. Me identifiquei com aquilo, assim, falava de um. Me relembrava um pouco o colégio, Uhum. né? E ali eu me senti bem. Mas eu já era mãe. E eu não era novinha, eu já estava com 45 anos. 46, mais ou menos isso. E eu levei minha filha, fui batizada ali, batizei minha filha, mas eu saía dali e minha vida voltava a ser tudo que era. Uhum. Não que aquilo ali ia fazer um milagre porque eu fui, mas eu não tinha uma continuidade quando eu saía da igreja. O respeito que eu tinha ali, eu não continuava. Eu não, eu não lia versículo nenhum. Também a igreja não ajudava, não dava amparo para a gente ali, no particular, não tinha discipulado. Era muito tempo atrás.
E eu comecei a deixar de ir porque eu ia para uma igreja que berrava, né? Eu até gosto de pentecostal, mas estava demais e a minha filha não gostava, Sim. enfim, É um choque de cultura grande, né? muito. Católico. Eu com 40 e tantos anos, Sim. fiquei fazer uma coisa que eu não fiz quase a vida toda. Mas aí eu fiquei com Jesus mais perto de mim, mas não o suficiente para eu viver para Ele, me doar para Ele, né? Mais ou menos que no final eu vou começar a falar, né? E aí a minha vida continua indo, eu perdendo as coisas, eu ganhando as coisas, a minha filha crescendo, e não sabendo lidar com as dificuldades, não conseguindo entregar absolutamente nada, né? Não mudou milhões de coisas, mas mudou bastante. Mas aí, minha irmã também não estava, lembrando isso, minha irmã estava já em Joinville, Santa Catarina, eu estava morando aqui sozinha, como sempre morei, né, no Rio de Janeiro. Mas a minha irmã tinha ido para lá por causa do meu sobrinho. E aí, 10 anos depois, ou 15, ele resolve vir para o Rio de Janeiro. Uhum. Já era pastor lá. Mas eu não dei essa importância dele ser pastor lá. Eu não. Como é que se diz? Eu não achei nem bom nem ruim. Normal. Uhum. Contanto que ele não esteja se drogando, não faça as mesmas coisas erradas que eu fiz, estava bom para mim. Mas eu não vi a grandiosidade que estava por trás disso, né? Bom, e aí ele chegou no Rio. E quando chegou no Rio, paralelamente, eu tinha feito muitas coisas erradas, que eu tinha saído do Rio para morar em Saquarema para me distanciar de tudo que estava aqui. Só que eu fiz uma fuga geográfica. Eu saí do Rio, mas eu me levei. Sim. Porque se eu tô indo com a Mônica está indo. Sim. Então isso é uma fuga geográfica, não uma fuga da Mônica. Mas não fugi de ninguém, porque era eu o problema. E aí eu voltei a beber. 20 e tantos anos depois, né? Fiquei limpa. Eu ia completo. Bom, de droga eu completo 28 anos. Mas álcool eu completo 5 anos. Uhum. E eu fiquei lá, detonando mais uma vez, só que eu não tinha mais dinheiro. Aí fiz empréstimos. Aí minha irmã me liga do nada, que eu não acho que é do nada, tudo tem a ver com Deus, né? Nada por acaso. Eu tinha até caído num lugar, um restaurante, e aperta a minha cabeça. Uhum. E eu me lembro que naquele dia foi muito estranho para mim. Eu abri a cabeça, fui para o hospital, as pessoas me levaram. Eu nem achava que tinha aberto nada, só vi o sangue saindo. E a mulher disse para mim assim: Olha, porque eu fiz assim, ela falou, a injeção não está pegando mais, porque você bebeu muito. Então o resto vai ser tudo a sangue frio. Meu. Aí eu falei, cara, onde eu fui me meter tudo outra vez? Aí bateu um pouquinho a ficha, caiu um pouquinho a ficha, mas ainda não tinha caído. Aí minha irmã me liga uma semana depois, que eu estava toda costurada, e diz assim: Você sabe que o Thiago está aí no Rio já há 2 meses, um mês? Eu falei, é? Legal. Mas eu fiquei num legal, eu fiquei quieta. Eu acho que daqui a pouco o Thiago ligou, perguntando se eu queria ou precisava de alguma coisa, sei lá. Se comprometendo a me ajudar de alguma forma, ou se aproximar de mim, né? Até porque a única família que ele tinha aqui era eu. Uhum. O pai estava em Joinville, a mãe também. Era a Mônica que ele tinha. Aí eu falei, do nada, que para mim hoje eu sei que foi Deus que falou, cara, aproveita esse gancho do seu sobrinho e sai desse lugar. Uhum. Né? Eu falei, sabe de uma coisa, Thiago? Não foi no mesmo dia, foi um tempo depois, uma semana depois. Eu sei que ele veio para cá em julho, né? Em setembro eu cheguei. E aí, hoje a gente está quase em setembro, né? Dia 1º de setembro foi quando eu cheguei no Rio. Uhum. Vai fazer 5 anos daqui a uma semana. Olha só. Muito legal, agora eu lembrei. Interessante. E que o Thiago quis até me apanhar em Saquarema. Uhum. Eu disse, não, tem um caminhão que tá vindo daí para me pegar, para me levar para ele de novo. Eu vou morar um pouco perto de você, aí na Recreio. E aí eu comecei a conviver, vou encurtar a história, porque é muito grande. Conviver com ele, com a Agatha, com os filhos, com meus sobrinhos netos, que eu não tinha mais família aqui. Isso para mim foi muito bom. A minha filha gostou também, que ela sempre gostou de família. Uhum. E eu comecei a ver o comportamento. Eu conheci o Thiago antes de ser pastor. Eu sei como ele era. Sim. Eu me lembro.
E aquilo, para mim, era tudo novo. Quem é esse cara? Né? Quem é esse menino? Que eu vi crescer de uma forma e a outra. Né? E ele muito amável, muito educado, muito isso, muito aquilo. A Agatha também, arrumaram o meu apartamento, me ajudaram, eu ajudei eles. E no Natal passamos juntos, foi muito bom. Eu pude ajudar dividindo coisas, dando presente, foi legal, né? Sim. E aí eu ainda não tinha clicado. Até que o Thiago falou assim, você conhece alguém no Rio que gostaria de conhecer Jesus? Como eu já estava mais próxima dele, eu já estava mais perto também de Deus. Uhum. E eu falei, conheço a Fátima, a mãe de uma amiga minha que não para de se drogar. Sim. Eu parei, mas ela não parou. E a mãe dela foi mais amiga minha que a própria filha. E aí começou a gente indo lá, fazendo um grupo pequeno e fazendo tipo uma célula aqui no Rio, fala-se célula, o nosso falava grupo de pequeno. E aquilo me levou a ter um certo, fazer parte, uma participação Sim. na vida do outro. Fazer parte de alguma coisa que eu já não sentia que fazia parte de nada. Né? Eu já tinha entregue a minha filha porque eu entrei em depressão e já tinha uma aposentadoria forçada por depressão, já tinha entregue a minha filha com 13 anos para o pai para cuidar, porque eu não estava conseguindo, não por causa da droga, eu já tinha parado há mais de 20 anos, mas eu estava depressiva, então eu precisei que ele me ajudasse. E aí eu estava meio sozinha e eu falei, pô, o Thiago chegou, no fundo foi a melhor coisa que me aconteceu. Sim. Com a convivência com o Thiago, a Agatha, os meninos, eu comecei a descobrir que Jesus era tudo que aquelas freiras falavam. Uhum. Que ele era realmente o bando de história que você leu falava, né? O que eu aprendi quando eu era pequena. Sim. Que eu não me esquecia com 11 anos. E eu fui pesquisar, a vovó falava. A vovó tinha uma cruz com Jesus, falava de Jesus, eu ouvi elas falando. Mas não era minha mãe não era assim tanto, a vovó era mais. O Thiago também lembra da vovó falando, da bisa dele. Né? E aí eu comecei a ver, eu senti até vontade de ser batizada outra vez, né? Como aquele batismo em Copacabana não tinha feito significado. Não que uma água vai mudar você, não vai mudar. Sim. Que vai mudar o teu encontro genuíno com Deus, Sim. com Jesus, no caso. Uhum. E aí eu comecei a ver que com ele ficou mais, descansei um pouco o ombro, não totalmente, mas comecei a descansar, comecei a ver Jesus nele. Sim. Não que ele não tenha defeito, tem, a gente tem, né? Humano, não somos Deus. Sim. Mas ou procuramos melhorar, mas com certeza temos mais qualidades do que defeitos, porque já estamos mais influenciados com ele. Temos mais a presença do Espírito Santo. Quando você começou a ter esse encontro com Jesus, além de mudanças ocorrerem em você, você começou a olhar para as pessoas que estavam à sua volta e enxergar Jesus também, né? De alguma forma como eu enxergo Jesus em você. Né? E falei para você no teu aniversário. Às vezes eu posso enxergar Jesus, uma pessoa, uma coisinha que eu faço. Uhum. A Mônica, quando faz isso, eu vejo só Jesus. E mas não interessa, mas uma coisa já é muito eficiente para uma vida, né? Sim. Então você começa a ver que você está dentro de um lugar que você não está mais sozinho. Que legal isso. Porque a vida inteira, desde meus 21 anos, antes eu morava com a minha família, mas a partir dos 21 eu fui morar sozinha, e eu sempre fui sozinha. Sim. Eu que tinha que resolver, eu que comprei, eu que me endividei, eu que me droguei, eu que comprei loja, eu que fui empresária, eu que fechei a empresa, eu tudo. Sim. Você falou pode completar? Não, pode falar. Você falou das drogas, né? E você é bem aberta, assim, sobre a questão das drogas e toda a trajetória da recuperação também, né? Queria que você compartilhasse um pouco sobre isso, né? Sobre especificamente essa questão, né? E qual foi o impacto da sua relação com Jesus e com a igreja nesse processo? Então, quando eu conheci verdadeiramente Jesus dentro do meu peito aqui, eu já estava numa recuperação de narcóticos anônimos. Uhum. Lá, eles me voltaram à minha época, retornou à minha época, se falava de Deus, né? Entrega muito lá disso. Conceda serenidade para aceitar as coisas que você não pode modificar as coisas que você pode, sabedoria para distinguir uma das outras. Uhum. E essa oração eu fazia quase todo dia.
Sim. E ela é muito poderosa, essa oração. Se você orar de novo, você vai ver. E, mas eu hoje, de uns 4 anos para cá, eu não sinto mais necessidade do Narcóticos Anônimos. O que eu estava fazendo lá, eu faço aqui melhor. Uhum. Aqui eu estou conseguindo mudar mais rápido do que em 25 anos eu fiquei lá. Sim. Porque lá tem gente, muito mais gente que eu. Não quer dizer que a igreja que eu frequento esteja todo mundo normal. Não, todo mundo tem problema. Mas estão melhores que os que estão lá. E eu preciso ou precisava, na época, de gente melhor que eu. Uhum. Eu não podia gente igual ou pior. Então, eu encontrei um lugar que foi com o Thiago, com a abertura da igreja dele aqui. E não que eles são piores no sentido de que são pessoas inferiores, assim, né? Mas Como? são... Eles de É, lá? Não. A droga, sim. ela como que se fala? Destrói o cérebro. Uhum. Entendeu? E o mau comportamento, o comportamento das pessoas não destrói o cérebro, elas podem mudar. Agora, a droga não, ela dá sequelas. Sim. Porque não há, às vezes, mudança. Não há cura. Uhum. Porque ali mexeu com O cérebro. o cérebro. Mas aí eles até me chamam, né, para ir lá, mas eu não sinto vontade. Eu posso ir até a ficha de alguém, não sei o quê, trocar ficha, vou trocar agora. O Thiago até acha legal ir lá trocar para ele ir lá também. Mas eu não sinto falta. Entendeu? Eu estou conseguindo modificar o que eu sempre quis, mas eu não identificava. Eu aprendi que ouvir é melhor que falar. Que é muito difícil para mim, eu gosto de falar, não gosto de Sim. ouvir. Nunca quis ouvir. Aliás, eu sempre dizia uma frase que muita gente diz: quem paga meu aluguel sou eu, quem paga minhas contas sou eu, quem paga tudo sou eu, quem é você para se meter na minha vida? Sim. Mas isso não funciona. Sim. Porque na hora que eu preciso, tem um monte de gente na igreja querendo me ajudar. Mas eu não sabia disso. Eu não tinha noção que as pessoas ajudavam as outras. Porque eu nunca tive ninguém para me ajudar. Uhum. Eu tive que correr atrás do meu bom, eu que fui pro grupo, eu que fui querer me tratar, a minha tia que me levou, minha mãe não sabia, ninguém me sabia. Ninguém sacava nada, porque eu morava longe delas. Né? E o Thiago foi uma ponte para Jesus, para eu poder descobrir que havia alguém que podia me ajudar, havia alguém que poderia me curar, havia alguém que poderia me transformar, que eu pudesse descansar. Porra, eu tenho muito mais alívio hoje do que eu tinha, por mais que eu ainda sou rebelde, ainda gosto de dar uma resposta. Sim. Eu pareço uma menina de 15 anos, às vezes, né? Bato de frente com criança. Eu tenho muita dificuldade, Sim. mas eu não sou má de coração, nunca fui também. Mas eu tenho tendência a querer mudar. Antes eu não queria. Estou bem assim, gosto de quem gosta de mim é porque me ama muito, se não gostar, problema. Não vivo às custas de ninguém. Sim. E não é por aí, né? A gente tem que ajudar o outro, se ajudar. Com certeza. Você falou do seu processo de cura, né? Assim, né? E um dos processos, assim, que a gente foi curado, né? Um dos resultados que a gente é curado, assim, é como isso impacta as nossas relações, né? E uma coisa que se ressalta é a diferença entre o seu relacionamento com a Júlia, né? Como era e como é hoje, assim, né? Ah, sim. E usando ela como exemplo, mas não somente ela, assim, né? Eu acredito que a gente, como família, também tem experimentado, como família Rio, né? A gente tem experimentado uma Mônica diferente. Eu por menos tempo, as pessoas mais antigas por mais tempo, né? Então, como você diria que a relação com a família Rio impactou, né, a forma que você se relaciona? Então, é muito difícil o relacionamento com o outro. Não é só para mim, é para qualquer ser humano, né? Mas o que começou a eu ter uma boa relação é eu respeitar o outro também. Não querer ser só respeitada. Porque antigamente eu queria ser respeitado, não queria respeitar o outro. Quer dizer, não é que eu não queria, eu não sacava isso. Eu queria ser respeitado, mas não achava que problema do outro. Ou seja, eu era muito egoísta. Né? Eu olhava para o meu próprio umbigo. E minha filha, quando se aproximou, quando o Thiago veio, ela se aproximou mais de mim. Não sei se é porque eu também vim e me aproximei mais dela. Então juntou eu, o Thiago, e ela veio. Ela veio, ela ficou mais, ela me mostrou que ela precisava de mim, que eu achava que não precisava mais.
O Thiago me chamou muita atenção, com amor. Já brigamos muito, tivemos várias discussões, mas todas foram, no fundo, para ajudar. Ou eu ajudar ele, ou ele me ajudar. A gente já teve uma reunião de um pedir desculpa ao outro, a 3. Eu, ele e a Agatha. Eu pedi para eles irem lá. Foi muito louco, né? E Compartilhei, pode compartilhar. foi muito louco e bonito. Não vou contar os detalhes. Claro. Mas chegou um momento que eu falei assim, cara, não é só ele que você tá botando a culpa só nele, mas você também provocou. Mas aí eu ficava pensando, não, mas porque eu provoquei, eu vou ter que acontecer isso? Porque não sei, entendeu? Eu estava sempre me defendendo. Sim. Chegou uma hora que eu falei, quer saber uma coisa? Não vou me defender. Peguei meu celular e falei, Thiago, dá para vir aqui com a Agatha, que eu preciso falar com vocês? Eles vieram. Aí eu, em vez de esperar que eles viessem me pedir desculpa, eu não esperei. Falei, não vou esperar. Eu vou fazer minha parte. Isso para mim é uma grande mudança. Pô, posso até falar de paulista, é muita mudança. E quando eu comecei a falar, eu senti ele olhar para ela. Aí ela falou assim, não, nós também erramos, não sei o quê. Enfim, os 3, não sei se foi exatamente essa palavra que ela usou. Isso é meio que eu falo. Mas, não sei, mas os 3 se encaixaram ali, ó. De vez em quando ele me dá um puxão de orelha, até você faz isso. E eu nem deixo pra lá. A Júlia que fala, você viu o puxão de orelha que o Lucas deu hoje pra você? Eu falei, não, nem vou falar. Você não notou, deixa pra lá. Ela anota também, mas não tem problema. Quando eu não gostava. Mas hoje eu vejo que não é de ruindade, para se vingar, e para ser melhor que eu, por amor. Sim. Porque querer a família estar bem, não ter problemas, viver na paz, não precisar estar certo. Poxa, quantas vezes eu quis estar certa e não ter paz. E isso para mim é uma recompensa. E eu hoje, por exemplo, eu tinha um monte de coisa para falar, não aqui, mas tinha umas coisas para falar, mas às vezes não vale a pena falar. Às vezes, por causa de um contratempo com uma pessoa, a pessoa estava num mau dia, você talvez não estava, aí você ouve, aí você fala, pô, você fica com raiva. Depois você fala, não, mas cada um tem seus problemas, deixa eu falar. Isso vai te acrescentar? Não, então cala a boca. Então eu estou meio que vivendo assim. Às vezes eu não consigo. Eu falo na hora, pum. Sim. Às vezes eu consigo, pum, calar. Né? E também me aproximou da minha irmã, porque a vida inteira ela quis cuidar de mim, porque minha mãe mandou ela colar, cuidar de mim, do meu irmão. E para mim eu não queria ela como mãe. A gente saiu na porrada várias vezes, desculpa a expressão, mas a gente apanhava, brigava. A última vez que eu briguei com ela, eu joguei uma mesa de cabeceira na perna dela. Ela tem um buraco até hoje nas coxas. Saquarema. O Thiago, acho que estava lá, era pequeno, 15, 17 anos, sei lá. E ele não gostou, né? Mas ela também era um monstrinho. E aí eu apanhava dela, eu tinha que me defender com alguma coisa, joguei um negócio dela. Enfim, a nossa relação não se suportava. Quando minha mãe morreu, ela se sentiu sem chão. E foi no mesmo momento que eu também estava meio sozinha com a Júlia. E aí eu tinha entrado nessa igreja. E aí eu comecei a ligar para ela para perguntar como ela estava. E aí, quando você falou em relacionamento, meu relacionamento com a minha filha, meu relacionamento com a minha irmã não se compara com a vida inteira. Eu tenho 10 anos de relacionamento com ela, bem melhor do que os 53 anos. Que eu me dava mais com meu irmão. Entendeu? Ela também tem os defeitos dela? Tem, mas ela já pediu desculpa? Já. Eu aceitei, perdoei, ela perdoou, tá tudo bem. Então eu tenho o Thiago, a Aninha, o Thiago, o Guilherme, a Agatha, também tinha coisa com eles. Às vezes eu até tenho, mas às vezes não vale a pena, sabe, questionar. Aí eu respondo, depois eu falo, deixa pra lá. Porque é muito cansativo. Eu não estou mais afim de me cansar. Aí eu penso assim, é meu filho? É meu neto? É meu sobrinho? Não é nada meu. Ou então é. Mas tem mãe e pai? Então, tudo bem. Eu chego para mãe e pai e falo, se eles quiserem ajudar, ajuda. Mas eu não tenho nem falado. Porque eu tenho ainda um defeito que a forma de eu falar é mal interpretada. Às vezes eu quero falar no bem, pro bem, não sei o quê. Mas a forma que eu falo não soa bem para quem ouve. Então, às vezes, eu prefiro não falar porque pode não soar bem, não sei essa hora. Eu ainda não achei esse equilíbrio, sabe, Lucas? Eu quero achar esse equilíbrio. E como você diz, o programa é o quê?
Parábolas da vida, pessoas comuns, histórias profundas. Então, eu sou uma pessoa comum e tenho histórias macabras, nem profundas. Macabras, eu queria repetir isso, porque isso é muito legal. Assim, macabras, eu quase já fui presa, né, por causa do cara que do meu lado era um traficante. Eu estava dentro de um prédio ali na lagoa, estou olhando para a lagoa, estou me lembrando do prédio que eu fiquei, que está exatamente em frente a mim, o prédio que eu fiquei, que o cara tirou a chave da porta e tinha uma menina tendo overdose num quarto, e ele trancando o quarto para ninguém ver a menina morrendo. Eu, por acaso, consegui achar a chave num porte assim, abri a porta, cheguei em casa, minha irmã falou um monte de M para mim, não sabia o que tinha acontecido comigo, nem perguntou se eu queria ajuda. E eu estava no jornal hoje, dizendo que tinha achado uma menina num tal edifício, num tal habitat, pessoa tal. Falei, cara, eu estava ali. E aí eu falei para a pessoa lá em casa, e a pessoa, quem manda você se envolver com essa gente maluca? Em vez de me acolher, me empurrou para a rua. Mas a pessoa também não sabia lidar com isso. Sim. Entendeu? Então isso eu entendo hoje, mas na época não. Aí que eu não queria voltar mais. Sim. Cada vez mais eu quis ficar na rua. Sim. Cada vez mais eu quis me acabar. Então, Você citou uma coisa que é bem interessante, né? Que você disse que realmente é uma qualidade, e realmente é, né? Essa coisa de ajudar as pessoas, né? E eu acredito que mais do que uma qualidade propriamente sua, assim, é o caráter de Jesus, assim, em você, né? pode ser. E você cita sempre a diferença entre a Mônica de antes, né? E a Mônica de agora, assim, né? E pensando nessa característica de Jesus em você, assim, né? Como isso está florescendo, assim, em você? Então, hoje em dia, eu quando ajudo alguém, antigamente eu ajudava porque eu tinha o dinheiro. É bem fácil ajudar a pessoa quando tem dinheiro. Ouvir eu não queria. Eu queria dar dinheiro, comprar um negócio, pagar uma conta. Mas eu não queria ouvir ninguém. Então, para mim, já não é ajudar. Hoje eu consigo ajudar sem R$1. Sim. E essa pessoa está ajudando. Hoje eu sei que ajudar, por exemplo, a Ágata ajuda e não precisa dar R$1. E ela ajuda um monte de gente. Sim. Ela só tem que ter o dinheiro da passagem para chegar no local. A gente até que ajuda com dinheiro. Pode até que ser, ela já. Mas muitas vezes não tem nada. Mas eles ajudam com apoio, com abraço, com dedicação, com ouvido, com uma palavra amiga, uma palavra de Deus. Então eu descobri que eu não preciso de ter dinheiro para ajudar. Aí eu não vou achar que a pessoa só é minha amiga por causa do meu dinheiro. Porque eu achava isso. Sim. Eu não tenho amigo. Quando eu tiver dinheiro, eu tenho amigo. Porque quando acabou meu dinheiro, eu não tinha amigo. Quer dizer que eu nunca tive. Porque vocês não precisam do meu dinheiro para se gostar de mim. Eu tenho pessoas na igreja que hoje gostam de mim mais do que gostavam. Isso é claro, né? Porque eu era um cavalinho. Mas não preciso de ter. Elas gostam de mim sem eu ter nada. Isso para mim é mágico. Eu a vida inteira fui condicionada. Quem tem dinheiro é respeitado. Quem não tem dinheiro não é respeitado. Eu ouvia isso do meu pai. Com um juiz, com um advogado, enfim. Né? A minha mãe dizia também. Né? A vovó já não. A vovó dizia de outra forma. É respeitado quem se dá o respeito. Né? Você não precisa ter dinheiro para ser respeitado. A vovó falava isso. Eu me lembro disso, ela falando na cama, eu na cabeceira. Enfim, o que é importante, Lucas, que é muito sério, é você não ter uma criação que te leve a ser arrogante, Sim. prepotente. Eu era isso tudo. Uma frase, se você fala alguma coisa, eu te respondo mal, eu sou arrogante. Jesus não era arrogante. Né? Às vezes eu posso estar irritada, mas você não tem nada com isso. E por que eu vou chutar para você? Isso também é muito fácil falar. Mas também não é fácil lidar com isso. Eu não estou dizendo que eu já consigo, não. Estou dizendo que eu sei disso, que é muito bom, porque antigamente nem isso eu sabia. Eu tenho 63 anos, que eu fiz agora em maio. Eu só consegui ver algumas coisas melhores com 59. 58. Isso é muito louco, entendeu? E eu até estou indo rápido demais, porque com 5 anos eu já mudei muita coisa. Sim. Entendeu? Eu não estaria falando da metade que eu estou falando aqui. Eu estaria falando de outra forma.
Então, é É, uma coisa. Você quer terminar? não. Uma coisa interessante, você contando assim sua história, né? É interessante a forma assim que você citou sobre como foi sua criação, né? Como foi a didática assim da vida assim com você e como tem sido os 5 anos passados assim, né? E como essa didática, essa pedagogia assim de Deus em te inserir na família, em nos inserir na família assim, né? Transforma mesmo assim, né, nossa vida. Transforma, né, não só a nossa perspectiva de olhar para o passado, de ver coisas por outra perspectiva, assim, né? Eu creio que você, com certeza, olha para o passado e vê, como você disse aqui, né? Antes eu culpava mais, hoje tá tudo certo, assim, eu perdoo. Tanto no hoje, assim, né? Quando a gente é inserido nessa família, a gente se movimenta de forma diferente, né? Nossas ações, nossas falas, né? Mas essa essa dinâmica, ela também nos leva para outras estações, né, da vida, assim, né? Então ela não fala somente do que foi, do que é hoje, mas também fala do que virá, assim, né? Então, eu queria ler um texto aqui, assim, para a gente pensar, né? Que diz assim, ó, que é lá de Filipenses 3:12 ao 16, né? Que diz assim, ó: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sou eu. Sim, Sim, mas quando você fala, não, você não, quando a Bíblia fala, né, Filipenses, não olhando para trás, eu às vezes, eu aprendi, no decorrer da vida, que quando eu olho para o que eu fiz errado, é para aprender a não fazer de novo. sim. Não, eu não olho mais como, ai, eu perdi tudo, ai, eu tinha isso, ai, entendeu como eu fazia. E Uhum, eu não perdi nada, eu estou viva. Deus me salvou. Eu podia ter morrido. Eu tive overdose e me levaram a tempo para o hospital, uhum, babando. Eu vivi. Eu tô aqui vivo. sim. Então, eu tô aqui para contar. Uhum, Agora, eu não tô aqui para contar porque eu conheci Jesus com o Tiago, vi Jesus no Tiago. Eu tô aqui para contar que só você pode modificar tudo, ou tentar modificar, ou tentar melhorar, ou conviver, ou se relacionar melhor, quando você tem temor a Deus. uhum, Você não vai modificar. Eu, por exemplo, quando eu começo a errar muito, eu falo, cara, ele tá vendo. Quando eu lembro que ele está vendo, eu falo, ih, eu tenho vergonha de continuar. Isso é temor. uhum. Se eu não tiver temor, eu não tinha temor de ninguém. Eu não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. Uma pessoa que fazia o que fazia, não podia ter medo de nada. Andava de moto como uma maluca. Podia ter morrido várias vezes. Deus não quis me matar. Não Deus não me quis lá em cima. Ele disse, Uhum. você tem muito que fazer aqui na Terra, você ainda tem filho para criar. Que mal bem eu criei ela até 13 anos. Mas, Uhum. enfim, porque eu tive várias chances para Deus falar, entrega. Ela não tem condição. Entrega. Deixa ela subir, né? E eu não ri. Então ele tem alguma coisa para eu fazer. Ainda tem. Sim. Ajudar alguém, ajudar minha filha, ajudar um irmão. Agora, para isso tudo acontecer, cara, tem só essa palavra, temor a Deus. Uhum. Não é temor de ficar com medo dele, mas respeitar a palavra dele, respeitar a pessoa dele. Saber que ele não faria isso. Tem um livrinho que o Tiago me deu, é, o que Jesus não faria, né? Eu não dei, eu emprestei para uma pessoa, mas ela ainda não me devolveu, mas eu não dei. Porque até hoje eu ainda tenho que ler de vez em quando o que Jesus não faria. Jesus faria isso? Tem que perguntar de vez em quando. O Uhum. que você está querendo fazer, Jesus faria? Pensar mal da pessoa, Jesus faria? Fazer isso com outra pessoa, Jesus faria? Então, isso aí tem no livro. E aí, se você tiver com esse livro bem respirando ele, lendo ele, você vai pensar muitas vezes antes de falar, antes de tomar atitude, de se relacionar de uma forma errada.
Então, isso tudo é o fim disso tudo, Lucas, é um temor. Tá? Temor é muito importante, porque temor não é medo, temor é respeito. As pessoas confundem, você tem temor ao teu pai? Não, eu tenho respeito a ele. É isso aí. Agora, medo do meu pai é medo meu. Medo que ele vai me dar uma surra, é um cara que não tem paciência, é muito intransigente, não conversa, você pode ter medo. Agora, respeito não é nada disso, é um temor que é um respeito. Enfim, é o que eu vejo, né? Por onde eu vejo. Demais. Para finalizar agora, né, pra gente pensando em tudo isso, bênção demais, assim, essa parte do temor, né, que eu tava pensando, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, Eu acho. Tá escrito, né? Acho que eu nem vi isso, eu acho que isso. eu acho que esse é o lugar, assim, que a gente cresce em sabedoria, né? Cresce em conhecimento, né? Daí, pensando na sua vida, né? E em tudo que você passou na sua caminhada com Jesus, né? O que você diria para Mônica hoje, pensando no que Paulo disse, né? Quando diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que eu digo para a Mônica hoje, que está me faltando, é saber às vezes perdoar. Sabe? Por exemplo, eu descobri essa semana que eu não tenho problema com essa pessoa, eu tenho problema com a outra que mora com ela e que eu cismei que era ela que eu tinha que perdoar e não era. Muito doido, porque na verdade, quando você toma uma atitude porque alguém vem com uma informação sobre outra pessoa, você só vai ouvir essa pessoa. Então, essa aqui toma uma atitude por o que o outro falou, não porque ela viu. Então, eu não posso ter raiva de uma pessoa que foi por impulso de um terceiro. Então, esse terceiro que eu tenho que perdoar. E aí ficou até mais fácil para mim. Porque perdoar uma pessoa que fez parte da minha vida, para mim é mais fácil do que uma pessoa que não fez parte. Muita gente que muito melhor aquele que eu não confio. Não, porque o Thiago me disse uma coisa que eu não estava por dentro disso. É muito fácil você dizer, eu perdoei porque eu não convivo mais. Eu quero ver você perdoar convivendo com a pessoa. Podia ser até mais fácil, porque eu não convivo. Sim. Mas estava difícil. Porque tem que ser perdão sincero. Senão você não perdoa. Você fica sempre relembrando. Se você continua relembrando o que essa pessoa fez, ou porque ela falou, você não perdoa. Sim. Então é fácil as pessoas dizerem, eu perdoei. Será? Então eu digo que perdoei, não. Estou tentando ainda conseguir, andando com a escada. Estou tentando, estou correndo atrás, estou pedindo ajuda, né, para me perdoar, ou ser perdoada também. Porque eu também não fui nenhuma santa. Não, pode falar. Pode falar. Não, pode. Eu não fui nenhuma santa, então quem sou eu para não perdoar o outro? Eu também fiz mal a muita gente. Sim. A família, não me incomodei. É isso. Pode falar. Sim, show de bola. O podcast anterior, né, que inclusive o podcast da Jane, né, não sei se vocês viram, mas ela diz uma coisa muito interessante, né, que o perdão é essa prontidão em perdoar, assim, né, esse lugar de Está pronto. eu realmente desejo, assim, perdoar. Estar pronto. Isso. A palavra bem clara. Assim. E daí, a ideia, assim, do perdão, assim, não é só uma atitude pontual, e ela cita que, é claro, assim, existem casos, mas não é só uma situação pontual, mas é uma situação de construção, né, de perdão, assim. Então, realmente, assim, né, essa atitude de eu quero realmente perdoar, e até talvez ter declarado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, talvez realmente seja uma atitude de eu perdoei, né, mas eu estou nesse processo de recosturar, recosturar aquilo que está... Porque a ferida, ela abriu muito. Quando a ferida abre, ela, para ser costurada, não vai ser de um dia para o outro. Você vai ter que costurar ela devagar. Porque na hora que se enfia a agulha, dói também. Uhum. Não é só o talho. Também para costurar, reconstruir tudo, também dói. Sim.
Porque você tem que lembrar o que foi feito para poder andar para frente e perdoar. Aí você vai. No final do ponto, você fechou a ferida, ainda tem que secar ela. Ainda tem que cair os pontos. E ainda tem que ficar seca. Sim. Então, olha quanta coisa acontece para chegar no final o perdão verdadeiro. Sim. Numa ferida. Sim. Às vezes você tem a minha idade, não é fácil perdoar. Como o Guilherme, com 15 anos, perdoar uma pessoa. É mais fácil para ele perdoar. Porque ele não tem tantas informações de doideira, está mais fresco. Ele está mais limpo. Sim. Eu acho que o perdoar é uma atitude corajosa, mas restaurar, que é a atitude corajosa também, mas que é de desafio diário. Muito. Assim. É um desafio. E que é isso, né? Essa é a trajetória, assim, até a eternidade, assim, vindoura. Para finalizar, como você disse até, eu não sei se está finalizando, mas se for para finalizar, eu finalizava com uma palavra dizendo que eu só vou conseguir as coisas com paz, tolerância, com amor, paciência, lealdade, sensibilidade, compreensão, perdão, quando eu tiver junto com Cristo, isso, saber que eu tenho temor a Ele, que tenho que respeito a Ele, e eu tenho que passar isso para alguém, entendeu? O que aconteceu comigo que está florescendo? Né? Como algumas coisas você me perguntou, esse podcast pode servir para uma pessoa que esteja lá atrás, sofrendo, igual eu sofri, não tinha ninguém, aonde eu vou? Uhum. Né? Eu estou tendo cura na família Rio, não posso deixar de falar. Independente do pastor ser meu sobrinho, a minha cura está sendo aqui, né? Porque eu abri portas para isso. Porque eu quis que isso acontecesse também. Porque Deus deixa, relaxa, você faz o que você quiser, te dá livre-arbítrio. Mas as consequências que eu tive, eu não queria ter de novo. Então eu não queria o livre-arbítrio dele, entendeu? Eu quero fazer o que ele quer que eu faça. E aqui eu estou me encontrando, aqui eu estou me achando, aqui está sendo melhor, e aqui estou mais feliz. E eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Essa é a minha palavra final, eu quero ter paz. Eu não vivia com paz. Eu achava isso interessante até, não viver com paz. Uma loucura, né? Uhum. Graças a Deus. Então, minha gente, esse foi o podcast Parábolas da Vida, pessoas comuns, histórias profundas. Essa foi a Mônica, a história dela abençoa a nossa vida e espero que isso tenha abençoado sua vida. E também deixe ser conquistado, né? Deixe ser conquistado por essa parábola celestial, né, que acontece na sua vida. Falou? Tchau. Um abraço, tchau, tchau.